Olá, sou Milton Mujinoski, coordenador do Acervo Histórico de Campo Largo. O acervo faz parte do setor de patrimônio histórico e foi implantado no Departamento de Cultura em 26 de setembro de 92. E desde aquela época vem trabalhando com a recuperação de imagens, coleta de depoimentos e divulgação da história e da cultura do município de Campo Largo. No episódio de hoje, do quadro Contando Nossa História, você vai conhecer a colônia Antônio Rebouças. A minha família veio da Itália, do Vêneto, de Treviso, da cidade de Sileia. E veio meu tataravô, Jacinto Fedalto. Ele tinha um filho, José Fedalto, que é o patriarca dos Fedaltos do Brasil. E eles partiram lá de Itália no fim de 1877. Chegaram aqui ao Brasil, Paranaguá, foram para Nova Itália, Anhaia, subiram a Curitiba e a 11 de setembro de 1878 se estabeleceram na colônia Antônio Rebouças, que se chamava Timbituba, e depois foi mudado em homenagem ao grande engenheiro Antônio Rebouças, que foi aquele que idealizou a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá e a Graciosa também. E meu tataravô morreu assim, formou bem o seu filho José, e o filho José veio com 4 filhos da Itália. Pedro, meu avô, com 7 anos, depois o Luiz com 3, Jacinto com 5 e outro com 1 ano. 4 filhos, depois teve mais 2 no Brasil, João e Antônio, e mais 4 filhas. Assim era a família do patriarca José Fedalto, morto a 8 de outubro de 1900. Então, meu pai se chamava Jacó Fedalto, Giacomo, minha mãe Corona Marchetti. Nasci nesta colônia a 11 de agosto de 1926. Eu sou o primeiro filho de 7. A família aqui no Brasil, eles foram agricultores e foi muito difícil o começo, tanto que meu bisavô mandou uma carta ao governo dizendo que eles estavam na colônia há 3 meses, não tinham recebido a pensão. Foi muito difícil porque se estabeleceram em setembro, tempo de plantar a agricultura e no meio do mato. Na colônia não havia muita brincadeira, não, porque nós irmãos ficamos muito em casa, íamos à igreja, à escola, em casa. E tínhamos só uma borica. Só que meu pai comprou 3, uma para cada um dos 3 filhos mais velhos. E não havia muita outra brincadeira, não havia os presentes de hoje, as brincadeiras de hoje, mas graças a Deus fui muito bem educado, criado pelos meus pais religiosos e pelo professor da colônia Luiz Lorenzi, que depois me encaminhou para o seminário São José de Curitiba, a 2 de fevereiro de 1940. Estudei 7 anos em Curitiba e mais 7 em São Paulo. Fui ordenado padre a 6 de dezembro de 1953 com mais um colega da mesma colônia, Antônio Agostinho Marocchi, e mais 2 colegas de Campo Largo, Monsenhor Francisco Gurski e Monsenhor João Augusto Sobrinho. E depois fiquei secretário do arcebispo Dom Manuel, e ele me pediu para ser seu auxiliar e fui ordenado bispo a 28 de agosto de 1966 e com a morte dele fiquei seu sucessor, tomando posse a 28 de fevereiro de 1971, ficando arcebispo até 19 de maio de 2004. Lugares preferidos era a igreja, que o povo construiu a sua igreja,
foi inaugurada 6 de agosto de 1888, construída pelo padre Pietro Covalchini. Era a igreja, a escola, que foi aberta em 1907, a escola construída pelo povo. A minha casa era uma casa de madeira, a primeira, depois meu pai fez uma segunda, e agora meu sobrinho que mora lá fez uma terceira, que é de alvenaria. A família, a casa era muito grande, por isso tínhamos cama para todos, e também nós nos dávamos muito bem entre irmãos. Eu era o mais velho. Uma bênção para todos e que continue crescendo para que se conserve a tradição católica da comunidade. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. O quadro Contando Nossa História volta na próxima semana. Até lá! Olá, tudo bem? Sou Milton Muginoski, coordenador do Acervo Histórico de Campo Largo. O acervo faz parte do setor de patrimônio histórico e foi implantado no Departamento de Cultura em 26 de setembro de 92. E desde aquela época vem trabalhando com a recuperação de imagens, coleta de depoimentos e divulgação da história e da cultura do município de Campo Largo. No episódio de hoje do quadro Contando Nossa História, você vai conhecer um pouco mais da colônia Antônio Rebouças. Bom programa! No início eles vieram imigrantes, né, da Itália em busca de uma vida melhor, pela própria situação em que a Itália se encontrava na época, depois das guerras que havia acontecido na Europa e as guerrilhas internas. Então a industrialização ela trouxe muito desemprego, a própria vida da agricultura lá na Itália, segundo contavam, estava difícil, então eles vieram em busca de uma vida melhor aqui na América, né, no Brasil. E como eles, o próprio dizer italiano, então eles tentavam far l'América, ou seja, fazer a América, né, fazer uma vida melhor. As dificuldades eram muitas, porque na época em que eles chegaram aqui, havia só mata, né, assim, tiveram que desbravar tudo, com poucas ferramentas, só na base do machado, na base da foice. E assim foram, o próprio governo na época, então, ele ajudou assim na aquisição de um terreno para cada família. Depois, com o passar do tempo, então, alguns foram adquirindo mais terreno, né, que foram trabalhando, e alguns eles foram vendendo e foram procurar um outro lugar e uma vida melhor, né? E aqueles que ficaram aqui, então, trabalhavam na agricultura, depois construíram um moinho de fubá, depois, com o passar do tempo, também alguns se dedicavam ao comércio, né? Um povo muito católico e com muita fé. Então, eles chegaram aqui, 6 anos depois, passaram por uma epidemia muito forte, uma doença que vitimou, assim, 13 pessoas na época. E eles recorreram aos médicos e, segundo a gente tem relatos, então a doença não cessava. Então eles, vamos dizer assim, que resolveram então recorrer a Deus, né? Então eles reuniram o povo e no dia 25 de abril, que é no dia dedicado às rogações de São Marcos, então eles resolveram fazer procissões. Fizeram 3 procissões na parte da manhã, e cantando, rezando as ladainhas de Todos os Santos, de Nossa Senhora. E depois do almoço fizeram a última procissão, que falava-se que era, e ainda a gente diz que é a procissão do voto feito a Nossa Senhora do Carmo, que eles tinham muita devoção a Nossa Senhora do Carmo, trazida da Itália ainda. E ali, segundo consta, no que eles foram terminando de fazer as procissões, eles passavam em frente a todas as famílias que haviam doentes,
as pessoas começaram a melhorar de saúde e foram curadas. Então, a partir daquele dia, então, depois no ano de 1888, 4 anos depois, então eles construíram a igreja, né? E essa igreja foi dedicada então a Nossa Senhora do Carmo como padroeira. Assim como os nossos antepassados, né, os descendentes italianos, eles construíram essa igreja, né, há 126 anos, então ainda hoje, né, a comunidade de Rebouças, né, então uma comunidade assim perseverante na fé, né, devota de Nossa Senhora do Carmo, que é a nossa padroeira. Então, ainda a comunidade ela se reúne, né, como ponto principal, né, das famílias. Então, toda semana, então eles se reúnem aqui nessa igreja, né, para a gente celebrar a missa ou a celebração do culto, para manter a tradição e manter a fé também do povo, né, que ela veio passando de geração em geração. Então, ela foi construída em 1888 e de lá até hoje, claro, né, ela teve algumas reformas, algumas modificações, e hoje, graças a Deus, então, graças à ajuda da comunidade, né, então a gente tem essa igreja muito bonita aqui, né. Aqui a gente tinha um altar, que segundo uma outra foto antiga, ou pelos dizer, né, dos nossos antepassados, então existia aqui uma espécie de uma cerca de madeira, de embuia, né? E ali existia um altar, né? Existia um véu colocado aqui, isso mais antigamente ainda. E algumas outras modificações, o próprio piso, ele era um piso mais simplório, né? Na época feito assim. Então depois a comunidade se reuniu e achou por melhor fazer uma reforma, então foi colocado esse granito, né? Bonito que nós temos hoje. Então foi reformado também essa parte do coro, também era o mais simplório, existia aqui na frente uma porta, ela vinha um pouco mais para dentro, uma porta assim de vidro, então ela fechava, né? Não se ficava a vista direto para a rua, mas então como que também para se adquirir um pouco mais de espaço, então resolveram por melhor tirar. Também quando foi comemorado o centenário da comunidade em 1978, os vitrais foram todos feitos novos, então nós temos aqui nos vitrais os sacramentos, né? Crisma, confissão, matrimônio, ordem, eucaristia, ali nós temos o batismo, e ali nós temos o julgamento, temos a morte, e ali desse lado, né, o inferno e o paraíso. Então, né, situações da nossa igreja, né, do nosso catolicismo. A pintura ela foi, vamos dizer assim, também ela foi modificada. As paredes, praticamente assim, na parte mais simples, ela se manteve, vamos dizer assim, que ela veio acompanhando desde o começo. O teto, né, ele foi modificado. O que permanece também aqui são essas pinturas dos santos. Então nós também temos embaixo de cada pintura o nome de uma família, né? Que, segundo na época, então eles, assim como nos dias de hoje nós temos os patrocinadores que ajudam as nossas igrejas, na época também eram eles que então cada um ajudava financeiramente para que a gente tivesse essa igreja bonita, né? Pelo alto custo que também era para fazer essas pinturas na época. Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Tive o privilégio de participar do centenário de inauguração da colônia Antônio Rebouças. Eu estava na Secretaria de Educação na época e fiz parte da comissão organizadora da festa. Isso foi em 1978, né? Essa festa reuniu várias autoridades, principalmente autoridades religiosas, em função do Dom Pedro Fedalto, ser o arcebispo de Curitiba na época, e ele ter nascido na colônia Rebouças, né? Então ele foi o presidente da comissão organizadora da festa, e houve uma mobilização muito grande do governo do Paraná na época. Foi construída a escola da colônia Rebouças, um centro comunitário e também um monumento comemorativo ao centenário da colônia. Uma colônia muito antiga, com mais de 100 anos, porque o centenário foi uma coisa inédita. O povo não cabia na colônia. A 17 de setembro de 1978, estiveram lá 24 bispos, 30 padres e umas 10.000 pessoas. A igreja ainda continua sendo o centro da comunidade, né? Então, onde ainda hoje o pessoal se reúne para missa, para rezar, para celebrar, né? Um povo que ainda mantém a tradição, mantém a fé, a devoção à Nossa Senhora, né? E as crianças vão para catequese e tudo. Então a gente se conheceu na comunidade e ali a gente formou a nossa família. E assim como os pais também se conheceram, né, na comunidade, e o meu avô, o bisavô, ele já era descendente, chegou aqui da Itália com 6 anos de idade, né? E também depois conheceu também, porque na época então igreja, não existia muitas igrejas aqui ao redor. Então o povo, nós tínhamos as comunidades vizinhas, Rio Verde, outras comunidades, então eles vinham até aqui para rezar, né, junto. E ali também foram se conhecendo e foram formando família. E de começo também, segundo conta, né, as famílias permaneciam nas próprias famílias praticamente, né. Vamos dizer assim que existia até uma certa... em que os italianos casavam com os italianos, os poloneses casavam com os poloneses, né? Não existia assim. Então depois, essa mistura. Depois, então, foi se tornando algo normal e a gente está aí, a gente já formou família, né? E ainda a gente tem uma tradição que a gente se reúne em família 2 vezes por ano, a nossa família, né? A gente faz uma confraternização, se reúne para missa, faz um almoço, para a gente ainda manter, né, a família unida, né? Eu quero deixar então uma bênção para todo o povo de Campo Largo e também para o povo da colônia Antônio Rebouças. Uma bênção para todos e que continue crescendo para que se conserve a tradição católica da comunidade. Que nós devemos manter a nossa vida de fé, de comunidade e vivermos tutti nanti uniti, né? E para tutti se ajudar e così criar nossos filhos e assim continuarmos, né, com a nossa geração.